E o Sr. Padre, agora falando mais em termos gerais da Igreja, quais é que considera serem os novos desafios para a Igreja na atual sociedade em que vivemos? Olha, os desafios da Igreja na sociedade em que vivemos são muito difíceis. Uhum. Muito difíceis. Nós estamos num contexto em que a cristandade está a terminar na Europa. Isto é, antigamente, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, toda a gente era católico, toda a gente era praticante. Uhum. Há 50 anos atrás, 90% das pessoas eram praticantes. Hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia já não é bem assim, não é? Não sei te dizer a percentagem de praticantes, de católicos e de cristãos, mas o que é certo é que isso diminuiu muito. Desafios da Igreja hoje. Para quem? Para os bispos e padres, Luís? Para a Igreja em geral. Para a Igreja em geral. O Papa fala, todos nós somos batizados, todos nós somos responsáveis na Igreja. Exatamente. Não é? Cada um tem o seu papel, o seu trabalho na Igreja. O pároco é o celebrante, é o presidente. Mas, por exemplo, no mês de maio, em vez do pároco ser ele a rezar o terço, outra pessoa pode rezar o terço. Uhum. Portanto, todos nós temos um munus, todos nós temos um trabalho, todos nós estamos comprometidos na Igreja. O Papa fala numa expressão muito engraçada. O Papa diz que a Igreja deve cheirar a ovelha. O cheirar a ovelha significa que a gente está perto da ovelha, conhece bem a ovelha. Isto é, vai ao encontro da ovelha. Os namorados às vezes identificam-se até pelo cheiro, pelo perfume que o rapaz ou que a rapariga usam. Não é verdade? Sabes muito bem que é assim. E o Papa diz que o cristão é aquele que deve estar perto do outro, se deve interessar pelo outro, tal cheirar a ovelha. Interessar-se pelo outro e ir ao encontro do outro. O Papa usa outra expressão muito interessante como desafio na Igreja contemporânea. Irmos às periferias do mundo. O que são as periferias do mundo? São os arrabaldes das cidades. É fácil viver na cidade, nos arranha-céus, nos centros comerciais, no luxo, no bom, mas muitas vezes o que nós encontramos nas periferias é o mau, é o pobre, é a barraca, como é que a gente usava de antes? Era o bairro de Lata. Em Lisboa, e às vezes quando era criança, eu com meus pais a Lisboa, nos arrabaldes de Lisboa, nas periferias de Lisboa, existiam os bairros de lata. Hoje já não existem. O Papa diz que nós cristãos devemos estar atentos às periferias do mundo, aos mais pobres, aos mais necessitados. Claro. Outro desafio da Igreja no mundo contemporâneo é irmos ao encontro das inquietações do mundo moderno. As inquietações do mundo moderno quais são? São as preocupações do mundo moderno. Desemprego, pobreza, a fome, os conflitos, os divórcios. Há uma série de situações no mundo moderno que o cristão deve estar atento e deve dar a mão. Principalmente neste momento atual que vivemos no momento pandémico em que estamos, ainda mais. Claro. E sente que cada vez mais a Igreja tem vindo a perder sacerdotes, ou então cada vez as pessoas têm menos vontade de se tornar párocos? Sim. É assim, o problema das vocações nasce já na família, por 2 pontos. Primeiro, as famílias têm poucos filhos. Segundo, a questão vocacional em casa não é falada. E, portanto, eu penso que estes 2 aspectos fazem com que as vocações diminuam. E para além de outros aspectos, não é? Claro. E como é que acha que a Igreja irá lidar com essa falta de sacerdotes? Mal, porque muitas igrejas, muitas paróquias um dia terão que fechar por este caminho, não é? Sente que isso pode vir a acontecer? Sendo que isto poderá vir a acontecer. E sente que acha que há alguma medida que se possa tomar no sentido de mudar isso, ou de momento não sei responder a essa questão. Se calhar também o testemunho de alguns padres também afasta também. Exato. Também é verdade. E sente que a nossa paróquia em específico tem vindo a perder crentes? Ou... Eu acho que não, quer dizer, estão dentro do contexto global, quer dizer, não é a paróquia de Figos, é o mundo, quer dizer, as pessoas afastam-se, não sentem a necessidade do espiritual, estão mais agarrados ao material. E sente que esta pandemia
irá afetar muito isso? As pessoas então, vão começar a criar hábitos, a deixar... sim, ir à a igreja? pandemia, se calhar, vai fazer com que algumas gerações façam um corte na igreja. O que é mau. O que é mau. O que é bastante mau. O que é bastante mau. O que é que o Sr. Padre diria a um jovem que esteja a pensar em ir para o seminário? Olha, eu convidava antes de mais o grupo de jovens de Vila de Figos um dia comigo irmos a Braga, darmos um passeio a Braga. Sr. Padre, é marcar. Dar um passeio a Braga. E o percurso do passeio não era ver montras. Era entrarmos nos seminários da Diocese de Braga e vocês constatarem e ouvirem testemunhos lá que vão confirmar aquele testemunho que eu vos dei agora há pouco, quando vos disse, quando eu fui fazer o estágio, adorei. Claro. E vocês aqui ouviram isto e não sabem porquê, porque é que eu adorei. Eu gostaria de vos convidar a ir ver uma visita guiada aos seminários diocesanos. E eu aproveito, muito agradeço-lhe É um convite muito que o está a ser convite. feito aqui. E o convite acaba de ser aceite. Sim, agora é uma questão de tu, Luís, e o Cânia, como sois os dirigentes do grupo de jovens, organizar esse dia. Sr. Padre, por mim podemos marcar Porque vão existir uma visão do seminário diferente. totalmente diferente. E sente que, agora tocando nesse assunto em particular, sente que muita gente não se torna pároco devido a nunca passar por essa experiência? Muita gente não é pá porque não conhece. E eu posso-te dizer, Luís, que se muita gente conhecesse o seminário e a realidade do seminário, muita gente fazia esse caminho vocacional. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E mais um exemplo. Vejo muitos casais jovens que se divorciam. Não estou a falar mal do casamento. O casamento é o que é e o sacerdote é o que é. Muitos casais se divorciam e são muito poucos os jovens que se ordenam padres que deixam de ser, que abandonam o ministério. Tem notado muito esse crescimento de divórcios? Cada vez mais. Cada vez mais? Cada vez mais. Sim. E falando no casamento, o Sr. Padre tem alguma opinião formada sobre o casamento de pessoas homossexuais, por exemplo? Tenho. Pode partilhá-la connosco? Posso. Pode Posso, porque olha, o Papa Francisco tocou num tema de um modo mais explícito que os outros Papas queriam tocar e que se calhar não tiveram tanto à vontade. À vontade. Vamos lá ver. O Papa, quando fala na união homossexual, não está a falar na união sacramental. Sacramento de matrimónio. Não. Porque o sacramento matrimonial, o sacramento de matrimónio na Igreja tem uma orientação, que é a junção de um homem e de uma mulher e a partir daí a procriação dos filhos. Até porque o juramento que os casais fazem diante do sacerdote no dia do casamento são 3 perguntas que o sacerdote faz. Uma delas é: estáis dispostos a assumir os filhos que Deus vos der e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. São 3 perguntas que o padre faz e que os noivos respondem. Sem essas 3 perguntas não há matéria para o casamento. Logo, o casamento homossexual não se enquadra aqui. Correto? Primeiro ponto. O segundo ponto, o Papa, quando fala na união homossexual, diz assim. O Papa diz assim. Às vezes, vamos ver, o homossexual não é um homossexual. O homossexual é uma pessoa como é o heterossexual. São pessoas, são indivíduos, que têm a sua orientação sexual, que é diferente. E quando um adolescente ou um jovem descobre a sua sexualidade e assume-se nessa orientação e diz às vezes aos pais o que é, há pais que o põem fora da porta. Ou que nunca mais falam para ele. Infelizmente, sim. Infelizmente, o Papa vem chamar a atenção disso. Cuidado, que as coisas não são assim. Porque a pessoa que escolheu essa orientação sexual tem direito à sua dignidade como pessoa. E tem direito a ter uma família também, nesse sentido. Claro. Em relação ao casamento homossexual, o Papa diz assim. Claro que um indivíduo, a nível civil, essa união pode ser legítima, diz o Papa, para que as pessoas também tenham deveres e tenham direitos também. Não é? É nesse sentido que o Papa fala. Portanto, seria bom dividirmos as situações. O sacramento de matrimónio é uma coisa e a união homossexual no civil é outra realidade. Porque a pessoa tem direito a ter a sua família e a viver com outro.
Exato. É nesse sentido. E falando no caso particular dos párocos, o Sr. Padre tem alguma opinião formada sobre o casamento dos padres? Os padres podem... O Sr. Padre acha que os padres devem e podem casar? Ou... Olha, é assim, os padres não casam pela tradição da Igreja. Uhum. A Igreja tem esta tradição de há 2000 anos do padre ser celibatário. Pároco católico. Porquê? Porque está mais disponível para servir a Igreja. Um dia, talvez, pode ser que a Igreja tenha valor nesse sentido e o casamento seja opcional. Claro. Se me perguntas se eu queria casar, eu não queria. Não queria casar. Não queria casar porque... porque não se pode ter tudo na vida. Claro. Ser parte de paróquias, imagina um bispo, um papa, com um casamento e com filhos, as coisas não... A pessoa não está Seria difícil conciliar. A pessoa não está disponível a 100%. E o senhor, há pouco falámos sobre a falta de sacerdotes, não só na nossa paróquia não, mas em toda a Igreja. Sente que provavelmente se a tradição mudasse e se os padres pudessem casar, sente que provavelmente a falta de sacerdotes deixaria de ser um problema? Ou sente que não está relacionado? Eu acho que não está relacionado. Não? Não, porque olha, hoje em dia há muitos jovens que não casam. Uhum. Há muita gente hoje em dia que não casa. Mas muita gente que não casa. Juntam-se e depois as pessoas juntam-se e, portanto, dá, não dá, separam-se. Claro. E, portanto, isto é tudo muito volátil. O casamento tem mudado, já não é o que era antigamente. Já não era o que era antigamente. E, portanto, não é por aí que vai haver mais padres ou menos padres. Eu penso que não. E há pouco tempo tem-se vindo a falar e a debater nos jornais sobre a transparência de contas não só do Santuário de Fátima, mas toda a Igreja Católica. O Sr. Padre sente que a Igreja necessita de uma maior transparência de contas? É assim, os paroquianos têm o direito, como têm o dever de contribuir, têm o direito de saber Exato. as contas que existem. Portanto, e o Santuário, e as dioceses e as paróquias, anualmente têm que dar aos seus diocesanos, aos seus paroquianos, o relatório daquilo que se recebeu e daquilo que se gastou. É uma exigência que é normal. Exato. E o Sr. Padre, não sei se sabe, há 15 anos, aqui na paróquia formou-se um grupo de jovens principais de Lares Figos. O que é que o Sr. Padre sentiu quando soube que a paróquia de Lares Figos ia passar a ter um grupo de jovens? Olha, senti uma alegria muito grande, embora um ceticismo muito grande também. Porque, geralmente, a experiência que eu tenho no grupo de jovens de outras paróquias é que se formam e logo terminam. Uhum. Mas vós já estáis há 15 anos. 15 anos, fizemos há pouco tempo. Honra vos esteja feita. Tendes tido chefes ou líderes à frente do grupo bons e interessados pelo grupo e, portanto, o grupo chegou até aqui. E o importante é que os grupos cheguem até aos 15 anos, aos 20, 25 e sempre, com o Padre Paulo, com o Padre Manel, com o Padre Joaquim ou com o Padre não sei quantos. Exatamente. Isto é, os grupos têm que estar em união com a paróquia, mas ao mesmo tempo também ter a sua autonomia. Isto é, eles próprios se orientarem, não é? Portanto, e vós tendes tido um papel muito bom na paróquia, muito dinamizador na paróquia. Por exemplo, nos tempos litúrgicos fortes, no Natal, na Páscoa, etc., temos uma presença muito viva com teatros que fazeis, com textos que fazeis, com leituras que são feitas, com missas que são cantadas, e isso tem sido fantástico. Infelizmente agora com esta pandemia que estamos a viver, as atividades presenciais não vão poder ser realizadas. Mas um dia a pandemia termina e a gente continua. Estamos agora numa fase mais do online e a minha pergunta para si agora neste momento é assim. Sente que com o passar do tempo o grupo de jovens deixou de ser um grupo apenas religioso e um grupo mais virado para a comunidade, um grupo religioso virado para a comunidade? Dá mais uma volta à pergunta. Como é que eu vou explicar? O grupo de jovens, antigamente, dizia-se que era só um grupo ligado à religião, que todas as atividades que fazia deviam ser meramente religiosas. Sendo que o grupo, neste momento, também deve fazer atividades para a comunidade. Por exemplo, agora o São Martinho, por exemplo, com certeza, porque a Igreja não é apenas dentro das portas do edifício. A Igreja é cá fora, é a vida. É uma fé vivida, digamos assim, uma fé que é celebrada na Igreja e depois uma fé que é vivida cá. Logo, uma fé que é vivida é uma fé que está em sintonia
com a comunidade e que anima a comunidade com um agosto, com isto, com aquilo, com uma ajuda, com isto e com o outro. Muito bem. E o Sr. Padre, agora tenho uma última pergunta, que pode ser um bocado difícil para si. Eu gostaria que o Sr. Padre se definisse numa palavra, apenas numa palavra. Humildade. E é assim, as perguntas estão todas colocadas. Agora nós temos aqui um desafio que gostaríamos de colocar. Nós vamos colocar 10 questões e o Sr. Padre tem que responder sim ou não. Na primeira e na última pergunta, são perguntas que têm duas opções. Se o Sr. Padre opta por uma opção, não responde sim ou não. Posso começar? Podes. A primeira pergunta é: preferia ser pobre, mas ter um trabalho que ama, ou ser muito rico e ter um trabalho que odeia? A primeira. Eu gostaria de ser pobre, mas ter um trabalho que ama. Sim. A segunda pergunta: se o tempo é dinheiro, então isso significa que as caixas multibanco são máquinas de tempo? Sim ou não? Se quiser, eu repito a pergunta. Sim, não. Pergunta outra vez, Luís. Se o tempo é dinheiro, as caixas multibanco são máquinas de tempo? Não, acho que não. São daquelas perguntas um bocado complicadas. Se o tempo é dinheiro... Olha, não sei responder assim. A terceira pergunta: se o Sr. Padre fosse capaz de matar o tempo, então seria imortal? Sim ou não? Ai, estás a Se o Sr. Padre conseguisse matar o tempo, ou se eu conseguisse matar o tempo, então eu passaria a ser imortal. Sim ou não? É complicada. É muito filosófica essa pergunta. Exatamente. O Sr. Padre respondeu o que acha. Agora, outra pergunta complicada. É verdade que se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Outra pergunta complicada. Eu não sei responder essa pergunta. Vai passando. E agora, esta é uma pergunta mesmo que tem uma resposta. É verdade que a fruta laranja veio primeiro que a cor laranja? Sim, não tem conhecimento? Não sei. A fruta veio primeiro que a cor. Depois, a pergunta número 6 é: é verdade que as caixas pretas de um avião são realmente pretas? Sim ou não? Não sei. Não são. Se não estou em erro, são cor de laranja. Agora, aqui uma pergunta complicada. Adão e Eva tinham um umbigo? Sim ou não? Olha, essa pergunta talvez eu te saiba responder. Olha, Adão e Eva são figuras da catequese, são claro. Figuras não históricas. Adão significa terra, significa pai de todos os viventes, os seres humanos. Portanto, sendo figuras catequéticas que através delas se quer passar uma mensagem, acredito que não tenham tido umbigo. E é verdade que Vilar de Figos se chama Vilar de Figos por ter muitos figos ou não tem nada a ver? Toda a gente me pergunta se Vilar de Figos tem figos. Todos os padres da diocese inteira me perguntam. E eu disse, olha, pelo menos o passado tem. O resto, não sei se tem. Atualmente. E o porquê de se chamar Vilar de Figos, não sei. O Sr. Padre, hoje ao acordar, fez a cama, sim ou não? Ora bem, toda a gente vai ficar a saber. Por acaso não. Não. O Sr. Padre agora, preferia ser capaz de mudar o passado ou de conseguir ver o futuro? Não, o passado não mudava. O passado passou. Ver o futuro, conhecer o futuro, gostava. É uma curiosidade humana, mas não é possível. E é isso, Sr. Padre. As perguntas estão colocadas. Agradeço-lhe muito o convite, por ter aceito o convite. Espero que tenha muito sucesso ao longo da sua vida e ao longo da sua carreira. E muito obrigado por estar aqui. E parabéns para o Luís e para o Cândido e por esta iniciativa que foi muito interessante.